Olá, meu trabalho é sobre a triagem virtual de potenciais inibidores de RNA polimerase dependente de RNA, RDRP, do SARS-CoV-2 para a descoberta de novos antivirais. Eu sou João Pedro Neves de Mello. Como introdução, a gente sabe que o mundo vive uma grande crise de saúde devido ao novo coronavírus, SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid-19, uma doença que ainda não tem tratamento nem vacina. O Remdesivir, que é um agente antiviral de amplo espectro e tem atividade in vitro contra vários vírus de RNA, é um dos principais antivirais testados para o tratamento da Covid-19. A RDRP, então, ela se apresenta como alvo ideal devido ao seu papel crucial na síntese de RNA, falta de homólogo no hospedeiro e a alta conservação estrutural. Esse estudo tem como objetivo identificar novos inibidores potenciais de RDRP com a possibilidade de apresentar atividade antiviral contra o SARS-CoV-2. Como metodologia, o primeiro passo então foi obter a estrutura do Remdesivir e da macromolécula da proteína através do Protein Data Bank, através do código também do PDB7BV2. Com a estrutura do ligante do Remdesivir, no programa Pharmit foi feito então um modelo de farmacóforo, onde foi feito 4 pontos, estipulado 4 pontos. Esses 4 pontos foram realizados a partir de interações importantes que o Remdesivir realiza com a RNA polimerase. Interações essas bem elucidadas na literatura. Esses dois pontos em laranja são pontos de aceptor de ligação de hidrogênio. Esse ponto aqui é um ponto de doação de ligação de hidrogênio e esse outro ponto aqui é um ponto de interação aromática. Feito então esse modelo, foi submetido então uma triagem em 3 bancos de dados, no Sigma Aldrich, no FDA e do NUB. Vieram então no total 116 compostos. Posteriormente então, foi realizado o docking do Remdesivir do ligante com RDRP, com RNA polimerase, para então que fosse validado o método. Esses parâmetros do redocking foram os mesmos parâmetros utilizados no docking das 116 substâncias obtidas na triagem. Depois, essas substâncias então elas foram submetidas em 3 servidores, o FAFDrugs 4, o AdMentsar 2.0 e o PKCSM, para que fosse avaliado então as propriedades farmacocinéticas e toxicológicas. Por último, foi avaliado então a pose de menor energia do docking de cada substância no programa PyMol e no Discover. Como resultados, então, 7 substâncias foram as mais promissoras, 2 vindas do Sigma Aldrich, 2 fármacos e 3 vindas então do NUB. Todas essas 7 apresentaram boas energias no docking e também todas elas respeitaram na pose de menor energia as interações estipuladas no modelo do farmacóforo. Foi avaliado então no servidor FAFDrugs as violações da regra de Lipinski e 2 regras, 4400 e 375, que são regras que dizem se um fármaco se uma substância, na verdade, ela pode vir a ser um bom fármaco. Nas violações de Lipinski, a gente considerou até 2, porque o Remdesivir, que a gente está sendo estudado, baseado nele, ele também não é administrado por via oral. Então, nessas 2 regras, a maioria tiveram um bom perfil, apenas uma recebeu uma atenção e ruim na outra, mas a gente deixou porque não foi ruim nenhuma nas 2 juntas. Em relação à toxicidade, foi avaliada no programa PKCSM e no AdMentsar 2. Em relação à toxicidade, então, foi avaliado um consenso entre a genotoxicidade e a cardiotoxicidade, ou seja, foram descartadas as substâncias que apresentaram ser genotóxicas ou cardiotóxicas dentro de um consenso entre os 2 programas, de modo que, se ela fosse cardiotóxica em apenas um, como é o caso dessas 2 substâncias aqui, mas não fossem cardiotóxicas no outro, a gente então mantinha elas. Ou, por exemplo, fossem genotóxicas em um, mas não fossem no outro, a gente também manteve. A gente só descartou as que apresentaram ser tóxicas num consenso entre os 2 programas. E então todas essas 7 substâncias aqui apresentam então um bom perfil farmacocinético e toxicológico teóricos. A figura 2 mostra também a sobreposição do ligante cocristalizado em branco e após o redocking em laranja, apresentando um RMSD de 1,22 âmetros e o docking apresentou uma energia de ligação de -7, validando então os parâmetros do método. Como conclusão, essa triagem virtual apresentou 7 substâncias promissoras para serem inibidoras de RNA polimerase, dependentes de RNA, e com bons perfis farmacocinético e toxicológico teóricos. Essas substâncias serão adquiridas para serem testadas in vitro em cepa de SARS-CoV-2. A partir disso, espera-se então identificar potenciais substâncias com atividade antiviral. Obrigado.